Quantos haters você vai receber por eu estar aqui no seu canal? Essa é uma pergunta boa. Vai ser o seu vídeo com o maior número de negativos da história do canal. Eu garanto pra você. Você lançou um livro lá junto com o Reinaldo, né? O Darwin Sem Frescura. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser comprar. Isso, por favor, compre o link. Se você não gosta de mim, compre do mesmo jeito, porque o livro tá legal. Uma pergunta que, assim, foi a primeira coisa que já me veio na cabeça foi o seguinte. Por que Darwin sem frescura? Por acaso existe Darwin com frescura? Essa ideia foi do Reinaldo, tá? Não foi minha. Mas eu acho que o título ficou muito bom. Teve toda uma discussão sobre o título do livro, né? É uma novela. É sempre um drama. Porque fica aquela coisa, qual é o título? Isso daqui é bom, isso aqui não é bom, mas isso aqui não tá dizendo o que tem no livro. Não, mas isso aqui não vai vender. Não, mas isso aqui não sei o quê, porque você tem que ver também do ponto de vista da editora, né? Então, ficou toda essa coisa até que o Reinaldo chegou com Darwin Sem Frescura e eu cheguei uma hora que, sabe, quando tem muito cacique pra pouco índio? Né? Eu me retiro. Quando tem essa situação eu falo, então quer saber, eu não vou mais discutir, porque senão a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. O sem frescura é no sentido de sem enrolação. Tipo, Darwin sem enrolação. Ou seja, sem termos difíceis, sem ter medo de abordar alguma coisa, sem ficar dando voltas, sabe? A gente fala o que tem pra falar sobre as questões evolutivas, ligadas com as polêmicas ou com as dúvidas da atualidade, e tentando dar uma pegada brasileira no negócio. É basicamente isso. E não tem frescura porque é pai bola. Algumas pessoas que já leram o livro falaram que é aquilo lá. Você leu um capítulo, leu o segundo, terceiro, quarto, acabou. Não sou eu que estou dizendo, porque eu escrevi, né, quando o filho é seu, você não sabe julgar direito. Mas falaram que tá rápido, então acho que tá sem frescura mesmo. Esse negócio de ser brasileiro eu acho uma coisa muito importante, já falei isso no canal outras vezes, principalmente em comprar livros. Basicamente é o seguinte, várias pessoas já me falaram, pô, não tem livros, por exemplo, na astronomia, não tem livros de astronomia em português. É óbvio, ninguém compra. As editoras não se interessam nem em traduzir. Tem vários livros bons de fora, em inglês, de astronomia bem denso, assim, mas mastigado e tal, que não tá traduzido, você não vai encontrar. Eu já vi alguns livros, só que eles eram caríssimos. Porque acho que tá fora de catálogo, então é muito difícil de você... Não, tem os livros didáticos que são caros. Então, o livro didático é muito caro. Por isso que no fim do dia, eu falo, mas não é merchan, não. É sério. Compre o livro. Se você pegar vídeos... É engraçado que eu acabo fazendo divulgação contra mim mesmo. Porque ao invés de vídeos, eu sempre falo para as pessoas lerem. Porque por isso você tem que fazer um livro, porque aí você não tá... Porque vídeo as pessoas já estão acostumadas, quer dizer, ou melhor, já está mastigado o que ela tem que pensar em relação ao que ela está lendo, ouvindo, interpretando ali da língua. Na leitura, você tem que imaginar aquilo ali. Sim. E o exercício da imaginação é importante. E eu acho que isso tem a ver com o método científico também. Porque a ciência tem um pouco também de imaginação. Tem. E precisa ter, e não confunda com fantasia. É diferente. É diferente. A imaginação a elaboração de uma hipótese envolve um pouco de imaginação. No sentido de que eu vou ter que ter uma ideia diferente que possa explicar determinado fenômeno. Né? Ou então alguma coisa engenhosa para você desenvolver uma tecnologia nova. Tipo, será que se eu fizer assim não dá certo? Será que a explicação daquele fenômeno não pode ser essa? Né? Mas é uma imaginação com respaldo, mas continua sendo uma coisa imaginativa. Tem o pessoal que dá a volta e sai voando, né? E viaja. Mas quer ver um exemplo interessante sobre isso? A própria foto do buraco negro. Tá bom, imagem, pronto. Imagem, isso, não é foto. Isso, rosca. Por que esse é um exemplo e tem a ver com a imaginação? Buracos negros têm rotação ou não? Aquela foto responde isso, ou pelo menos ajuda a responder. Porque no artigo que você pega a parte da física, aquilo ali se parece com os buracos negros de Kerr, que são os buracos negros que têm rotação. Ou o buraco negro girando. Então você não teria o buraco negro como uma singularidade em ponto. E aí essa é a solução de Kerr, em que você tem um anel de singularidade. E aí você tem dois horizontes de eventos. E é nessa ideia... Um pra dentro e um pra fora. Um horizonte de evento exterior e interior. E aí é dentro do buraco negro de Kerr onde surgem aquelas ideias de viagem pro passado, pro futuro. Buracos de minhoca conectando dois universos. Então, essa rotação seria o que a gente está vendo, entre aspas. Seria não, aquilo dá para inferir aquilo ali. Exato. As condições, a forma como a gente achou aquilo ali, como a gente tirou a foto, nos leva a encaixar aquilo ali no modelo de um buraco negro de foto não, imagem. Tá vendo? Como que buracos negros giram? E aí você pode lembrar de estrelas. Estrelas giram. Sim. Se as estrelas giram, depois elas, vamos dizer assim, aspas, morrem, explodem, supernovas de estrelas massivas. Por que o que restou não estaria girando? Teria que carregar pelo menos um pouco desse spin. Isso é uma coisa muito louca, E aí você poderia pensar, inclusive, isso tudo em imaginação. Tudo gira.
E aí você poderia pensar, pô, então os buracos negros de Kerr seria os mais comuns na natureza. Todas as estrelas estão girando. Isso não é imaginável. Aí eu fico me perguntando... E os planetas e satélites que estão em órbita também giram. Newton estava certo? Não. Na verdade, o Newton nunca esteve errado. Quando a gente troca de teoria, vou colocar em aspas assim, na verdade a gente está incrementando. Exato, né? A gravitação universal funciona. O heliocentrismo não está errado. Ele só tinha coisas que não conseguia explicar e teve que ter um modelo Você melhorado. acrescentou coisas, Exato. né? A questão da deformidade do espaço-tempo, tal, não sei o quê, é uma justificativa de por que Newton via aquilo que ele via, né? Você tem dentro de física quântica equações que se você for derivando e tal, e etc., brincando com ela, você chega em Newton. Na equação de Newton para o mundo macroscópico. Você tem uma equação que naquela escala funciona e que você vai seguir um raciocínio matemático que quando chegar no mundo macroscópico se torna a lei de Newton. Por exemplo, força igual a massa vezes aceleração. Eu não consigo raciocinar isso sem passar pela imaginação. Sim. Então eu acho que ciência tem alguma coisa de imaginação. Tem alguma coisa. O exemplo, por exemplo, uma das previsões que eu mais gosto é na minha área que eu trabalho com evolução. Né? Por exemplo, quando o Charles Darwin estava... O Charles Darwin não foi exclusivo, né? O pessoal lembra muito do Darwin porque ele foi o primeiro a publicar um livro, entre aspas, de divulgação científica sobre evolução. Porque A Origem das Espécies não é um livro acadêmico. É um livro pro povão. Povão, vitoriano, alfabetizado, inglês, enfim. Mas ainda assim era pro povão. A galera que não estava na Linnean Society, não estava no Natural History Museum. Então, quando você vai ver as ideias que o Darwin teve, né? Junto com o Wallace, ele pegou também as ideias anteriores, que era do Lamarck e tal, e juntou. Você vê que ele fez uma sacada, que era muito legal, que é da ancestralidade comum. E ele chegou e falou assim, se a ideia... Que é o Luca, né? É o Luca, Ele nem chegou a propor o Luca, mas ele falou assim, se tudo isso daqui faz sentido, se a gente tem uma espécie virando outra, simplesmente por mudanças do ambiente, isso vai selecionar indivíduos diferentes, e você tem a seleção sexual, que vai fazer com que as fêmeas prefiram machos com essa ou aquela característica e tal, você vê que ele propõe, e ele diz, se você for isso até o infinito, você chega numa forma de vida simples que viveu antes de todo mundo e da qual todos nós descendemos. Isso sem saber nada de DNA. E tendo acesso a muito poucos fósseis. Porque o pessoal fica pensando nessa questão do fóssil e fala, não, descobriram os fósseis depois. Imagina, gente, pera lá. O Tiktaalik, né? Você já tinha fóssil descoberto há muito tempo, né? O próprio Barão de Cuvier, lá na França, no século XVIII, já tinha vários fósseis, etc., Tanto é que ele propunha a ideia das catástrofes, né? Então, não, teve o dilúvio de Noé, e aí e aí teve outras catástrofes além delas. Então, quer dizer, você teve essa interpretação. Então, o Darwin teve acesso a vários fósseis, mas os fósseis que ele teve acesso ajudaram ele a pensar. Por exemplo, aqui na América do Sul ele teve acesso a fósseis de preguiça gigante. E isso ajudou ele a compor a ideia. Mas ele chegou e falou assim, se a minha ideia está certa, não há por que não supor que todos possuem uma ancestral em comum, a vida toda como um todo, incluso as plantas, incluso os fungos, porque isso é uma coisa bastante maluca, né? Você imaginar que nós somos parentes do chimpanzé, talvez não precise de um salto de imaginação tão grande. Mas você imaginar que você é parente do teu cachorro, que você é parente do pé de alface que está na tua geladeira, aí a coisa começa a ir muito longe, né? E o louco é isso, ele falou, se a minha ideia estiver correta, a gente vai no futuro encontrar fósseis que tenham características intermediárias. E a genética hoje em dia... Não, e ainda por cima a genética serviu de explicação para isso depois. Porque quando Mendel foi redescoberto, né? Dizem que quase que Darwin leu Mendel, quase que o Mendel foi na casa do Darwin, mas é aquela coisa, daqueles filmes de suspense, né? Nunca que encontra, a Caverna do Dragão, eles nunca acham o caminho pra casa, nunca, não sei o que, nunca chega, sabe? O Charlie Brown nunca chuta a bola, fica nesse negócio. Quando o Mendel foi redescoberto, as regras de Mendel, na verdade, fizeram as pessoas caírem em descrédito com relação à evolução. Porque como o Mendel fazia uma receitinha de bolo, aquela coisinha de um quarto, não sei o que, a ervilha enrugada, a ervilha lisa e tal, o pessoal falou, isso impede a evolução de funcionar. Até que o pessoal entendeu que a genética não é mendeliana. A genética é mendeliana até o passo 1. Né? Não é que não funciona, é a mesma lógica do Newton. Não é que a genética do Mendel não funciona, mas ela não explica tudo. Exato. Quando o pessoal descobriu que não era esse tudo, aí encaixou perfeito com a evolução. O pessoal falou, putz, agora isso faz sentido, agora... era o mecanismo que a gente precisava. E aí,
é legal porque boa parte disso foi imaginação do Darwin. Olha como é que o Darwin também era um homem à frente de seu tempo. Naquela época a ciência era positivista. Assim, ainda hoje há um positivismo metodológico que eu sigo e as pessoas ficam com ódio de mim, especialmente o pessoal de humanos, mas há um positivismo metodológico no sentido de que a gente não muda a realidade, né? A realidade existe e a gente tenta entendê-la. Então você precisa ter um certo pragmatismo em certas coisas. Né? Agora, na época era todo mundo positivista no talo, assim, né? Então era aquela coisa tipo assim, ó, a ciência explica tudo, a explicação é essa, é uma cláusula pétrea e pá. O Darwin não, ele já era, sem saber, ele já era falsificacionista. Mais ou menos que nem o Popper foi, que veio depois, etc. O princípio de falsibilidade, né? O princípio de falsibilidade é o inverso, né? Não é que assim, achei a verdade porque vi mais de uma vez e ela tá certa. É tipo assim, eu tenho que tentar provar que tá errado quanto mais a teoria sobreviver ali, mais próximo de estar certo é como se, sabe aquela ideia de que assim, quando você tá com um tomate na parede, tecnicamente ele tá a metade da distância, a metade da distância, a metade da distância, a metade da distância, na prática ele nunca encostaria. Agora, é aquilo, algumas ideias são tão bem explicativas que a chance da gente provar que estão erradas é praticamente só filosófica. Tipo, você continua usando a lógica de que ela pode estar errada, porque do ponto de vista filosófico você tem que ter uma honestidade intelectual ali. Tentar procurar um contra-exemplo por toda a vida. Mas a probabilidade disso acontecer tende a zero, porque a gente já tem tudo tão bem como aplicado que você precisaria de um magic bullet, que eles chamam, né? Uma bala mágica que quebrasse tudo, né? Que nem eu não lembro agora quem foi, não sei nem se não foi o Dobzhansky, foi aquele... Foi o Heck, eu não lembro agora, que ele falou que se você achar um coelho no pré-cambriano, aí talvez a coisa esteja... Um coelho no pré-cambriano. Talvez a coisa realmente quebre, talvez você ache o ponto de falsibilidade ali. Mas ninguém achou. E eu digo que com quase toda certeza não vai achar. E eu coloquei esse quase só para ser intelectualmente honesto. Quando o Darwin teve quando foi feita essa sacada toda, é que a gente percebe o quanto que ele era um homem à frente do seu tempo, porque ele já estava usando o princípio de falsificabilidade. Que ele falou assim, ó, se minha teoria estiver correta, isso deveria acontecer. É preditivo. É uma das coisas mais legais da ciência. Ou seja, como é que você estabelece um teste? Obviamente que é um teste que não é experimental, mas é um teste. Então, vamos lá, achamos um fóssil. Esse fóssil, como que a gente explica isso, né? E no fim das contas acabou dando certo, né? A genética foi um ótimo teste de falsibilidade da evolução, porque ninguém sabia que a genética existia, e quando a gente viu como ela funcionava, falava, pois é. Você pode pegar ali, tá estudando um negócio, você está acreditando de alguma maneira previamente que algo vai ser dessa maneira, e quando você chega ali, você fala, então, não é isso. E a que ponto você vai ser honesto de dizer, ok, eu estava errado? Pode parecer simples falando assim num vídeo, mas não é, cara. Tem gente que assume, boa parte dos cientistas, o Dawkins sempre usa esse exemplo, né, do cientista que tentava... Ele fala isso no Gênio Egoísta. Isso, ele tentava provar que não existia complexo de Golgi, porque várias dessas organelas das células, até pouco tempo atrás, nunca tinham sido vistas, né? Elas eram previstas mais ou menos que nem os astrônomos antigos previam os planetas sem vê-los, né? E muitas dessas organelas da célula, o mundo microscópico, também era só previsto mediante o que a gente conseguia observar de reação, como é que fala, de funcionamento ali das células. Você fala, deve ter uma estrutura ali e tal. Então o cara defendeu a vida inteira que não existia complexo de Golgi, e um cara depois, né, um outro cientista mais jovem, provou que existia o complexo de Golgi. E aí o cara levanta, vai lá e cumprimenta o outro e fala, obrigado por provar que estive errado a vida inteira. Aquela coisa assim. Obrigado por provar que estive errado a vida inteira. Quantas pessoas tu acha que falaria isso em público? Não, isso é legal, porque o Dawkins usa isso como exemplo de como a ciência não é dona da verdade e tal, e tá muito legal, mas ele pegou a exceção da exceção da exceção da exceção. A maioria dos cientistas tem que esperar morrer para provar que tá errado. Para fazer ele se convencer. E isso não é obrigatoriamente uma coisa ruim. Porque, por exemplo, que nem eu uso na minha área a ideia do dinossauro ave, né? Essa ideia de que os dinossauros que as aves são terópodes, né, são dinossauros, essa ideia não é nova, mas havia pouca evidência para sustentá-la no começo. O próprio Thomas Huxley, no século XIX, chegou a propor,
porque ele viu semelhanças entre o Archaeopteryx e todos os outros dinossauros carnívoros, e ele falou, nossa, se esse aqui é uma ave, então aves também são dinossauros. Mas como tinha um ou outro detalhe anatômico que não estava tão bem preservado, o Huxley deixou essa hipótese em aberto, e só nos anos 80, no fim dos anos 70, anos 80, que o pessoal foi ressuscitar isso. Aí a China abriu um pouco mais, né, toda a questão política, econômica tal da China, e aí conseguimos ter acesso aos fósseis chineses e vice-versa. Então você vê que tem a questão também a questão geopolítica vai ajudando na questão científica. Quando isso aconteceu, aí a hipótese do dinossauro ave foi deixando de ser hipótese para virar teoria, para virar fato e todos esses negócios. Um dos pesquisadores, né, que é o Feduccia, ele continuou teimando que não. Ele falou, não é, a ave não é dinossauro, desculpa. O único, a voz dissonante, voz clamando no deserto. Ainda que a probabilidade dele estar certo tenda a zero, e tende a zero, porque hoje a gente tem, assim, a gente tem tanto fóssil intermediário entre uma ave, entre um dinossauro, um dinossauro não aviano e uma ave, que quando você faz uma nuvem de pontos, daquelas nuvens de morfometria, né? Uma nuvem estatística de coisa, que pode ser também aqueles mapas de picos, sabe? O pessoal usa, o pessoal de estatística faz. Aproximação gaussiana. Isso, exatamente. Coisas, né? Quando você faz, você já não tem mais picos que separam dinossauros de aves. Vira uma coisa única. De tanto fóssil intermediário que você tem. Então a chance do Feduccia estar certo tende a zero. Mas o que ele fez de bom? Ele propunha hipóteses sobre por que a teoria do dinossauro ave estava errada. Isso forçava os cientistas a provar que o Feduccia estava errado. E eles descobriam coisas mais incríveis que ninguém sabia. Então, por exemplo, o Feduccia fez uma proposta muito legal, e ele teve que pesquisar muito para fazer aquilo, de que os 3 dedos do pé das aves não são os mesmos dedos dos dinossauros. Que os dinossauros têm, como a gente sabe, porque eles têm os 2 dedinhos vestigial, assim, seriam os 3 dedos do meio. Então os pés do dinossauro seriam o dedo 2, 3 e 4. Porque todos os vertebrados têm a base pentadátila, né, de 5 dedos. Os vertebrados terrestres, né, os tetrápodes. E aí o que acontece? Ele mostrou que, se não me engano, os dedos das aves são esses daqui. É o 1, 2 e 3. Então ele falou, não pode ser a mesma coisa. Entendi. Aí a galera falou assim... a galera foi em cima... A galera foi pesquisar isso daí e descobriu que tem uma alteração genética que fez com que revertesse o pé, mas se você vai pesquisar um negócio, na verdade são os 3... Porque às vezes acontece isso. Você tem trechos de clusters genéticos que são modificados para gerar a mesma informação. Por algum motivo gera uma mutação, mas essa mutação acaba se adaptando a essa alteração genética. Então, os caras conseguiram descobrir um sapo. Descobriram um sapo que os genes que codificam as pernas dele, só aquele sapo tem, os outros não. E aí você chega e fala, pera lá, esse sapo é uma geração espontânea, né? Não, é porque os genes podem ou mudar de losse ou fazer alguma coisa e gerar a mesma informação por alguma bizarrice de mutação. Então, hoje é plenamente entendido? Totalmente entendido. Só que a gente não sabia nem que isso era possível. Mas depois a gente viu que é um mecanismo não tão raro assim. Então, quer dizer, tentando provar que a teoria de dinossauro-ave estava errada, o Feduccia achou uma coisa interessante que era verdadeira. Tentando provar, tentando explicar o fenômeno que o Feduccia detectou, o pessoal provou que as aves são dinossauros. Conseguiu provar o mecanismo. Esse embate, ele acaba sendo, no fim do dia, algo positivo. Exato. Pro vamos dizer assim, longo prazo. Né? Desde que esteja dentro de uma discussão minimamente coerente. Dentro de um método. Vai. Exato. É diferente, por exemplo, da discussão evolução-criacionismo, por exemplo. Que não faz nenhum sentido. A discussão evolução-criacionismo está do mesmo jeito que a discussão astronomia-terra plana. Não, sabe? É a mesma lógica. Então não faz sentido. Não utiliza os mesmos métodos. Não e não questiona por bons motivos. Essa que é a questão. O Feduccia, obviamente que havia teimosia por parte dele, até hoje, né? Acho que o Feduccia até hoje teima com isso. Mas essa teimosia por parte dele, ela estava embasada em certas coisas. É diferente de você embasar isso num livro religioso, por exemplo, ou você embasar isso numa ideia não ortodoxa. Isso me faz lembrar uma coisa, na astronomia, que é o grande debate de 1920. Já ouviu falar? Talvez. Houve uma época em que a gente acreditava que tudo que a gente via no céu fazia parte da Via Láctea, que o universo estava contido na Via Láctea. Só que tinha a hipótese dos universos ilhas, que seriam
as outras galáxias. O Kant era um que, na filosofia, falava, não, pode ser que existam outros sistemas, como as nossas galáxias, que tem vários sóis, estrelas, com vários planetas e tal. E esse debate de 1920 é interessante, porque foi o diretor de Harvard, que era o Harlow Shapley, e o Herbert Kurtz, que era do Lick, o Observatório Lick. E ambos estavam certos em algumas coisas e ambos estavam errados em outras coisas. E o embate é que engrandeceu tudo. Então chegava o Harlow Shapley e falava, é impossível existir outras galáxias. Ele era o universo é galactocentrista. Esse né? era o de Harvard. De Harvard. Chegava, não existe esse negócio. Andrômeda não pode estar fora da Via Láctea. É uma nebulosa, ela não é uma outra galáxia. E o Herbert Kurtz falou, não, olha só. Ela tá aqui por causa desse método. Aí o cara, não, mas esse método funciona, não sei o que e tal. A forma que você está calculando não dá certo, tem esse erro. Né? E aí, ao mesmo tempo, o Harlow Shapley chega e fala, o Sol está a 8 kPa de distância do centro da galáxia. Ele não está no centro da galáxia. E aí chegava o Herbert Kurtz, não, que tá doido, cara. O Sol está no centro da galáxia. Cada um estava certo em uma coisa e errado em outra. Interessante. Isso é muito interessante. Depois veio, com o passar do tempo, o Edwin Hubble. E ele observou... Isso que é o mais bizarro, porque a Henrietta Leavitt, que tinha desenvolvido o método de período de luminosidade para cálculo de distância de estrelas variáveis, era uma coisa que trabalhava junto com o Harlow Shapley lá. Ela também era de Harvard. E aí veio o Edwin Hubble e descobriu uma estrela variável em Andrômeda. Então usou o método do cara e estimou a distância Que louco, olha só. Ele chegou e usou o método do cara e falou, ó... Você tá errado. Aí ele falou, tá bom, ok. Tá bom, Você vai questionar o método que o cara fez. Exato. É mais uma evidência, vamos chamar assim, de que o embate... E a pessoa... Então, e aí volta naquele negócio que você falou... O embate é correto, vamos chamar assim. Não, ele dá certo, né? Desde que ele esteja dentro de um limite do factível, né? Porque aí você entra nessa coisa de que a criatividade, como você estava dizendo, né? De você inventar, ou de você... perceber uma possibilidade nova pode ser a explicação mais plausível dependendo da situação. Então eu acho que essa é a parte legal da ciência, né? Sem apelar para essas maluquices que a gente já falou, né? Não. Essas birutices aí. Eu tô fazendo a minha série sobre dinossauros lá no meu canal, né? Eu já tô no vídeo 3 e o vídeo 4 eu já... Isso é um vídeo grande. Já meio que roteirizei e vou gravar também. Cada um dos vídeos tem 1h15, em média. Assim, nenhum deles teve mais do que 1h15, mas um teve 1 hora, o outro 1h15. Mas é porque eu tô explicando ponto a ponto, né? Falei, não é um vídeo pra quem quer sem detalhe. Por exemplo, se você não gostar a galera que fala, ok, você gosta de dinossauro? Toma dinossauro. Toma dinossauro, Se você não gosta de detalhe, beleza, você vai ouvir e não vai pescar metade. Mas se você gosta de detalhe, tá lá o detalhe pra você. Eu assisti o primeiro. Então, o que acontece? Você tem uns bichos que tem umas estruturas na pele que a gente tem preservado, não dá pra dizer que aquilo lá não é do bicho, tem mais de um fóssil com aquilo, não dá pra dizer que era um fóssil com uma estrutura inorgânica e tal. Não. Tava lá aquele negócio e o que raios era aquilo? Enfim, então você já tá vendo umas reconstruções malucas dos bichos, assim, que você fala, putz, esse bicho tá feio, parece um carnavalesco, parece que tá no desfile da escola de samba. Cheio de pena, assim. Mas é assim, ué. Né? Se você visse, teve um cara que ele fez umas reconstruções muito legais de uns bichos, como se a gente tivesse só acesso ao esqueleto. Então é muito legal, porque, por exemplo, se você tivesse só acesso ao esqueleto de um elefante, só o esqueleto, se você nunca tivesse visto um elefante vivo, você não ia pôr uma tromba nele. A tromba não tem osso. A tromba não tem... Se você tivesse acesso só... Interessante pensar desse ponto de vista. Se você tivesse acesso só ao esqueleto de quase qualquer mamífero, você não ia pôr orelha. A orelha não tem osso, não preserva. O morcego não ia ter orelha. Então, quer dizer, se você tiver acesso só ao esqueleto de um dinossauro, você não sabe como é que era o tegumento dele. E as aves, mesma coisa. Ele pegou uma garça e temos um fóssil de uma garça aqui, no caso seria, né, a hipótese dele, um esqueleto. Então a gente vai montar como se fosse um esqueleto. Era um bicho depenado. Vivia na água, com aqueles bracinhos sem dedo, com um dedo só, e feio pra burro. Tipo, sabe? Então é interessante você pensar que o pessoal reclama das reconstruções de dinossauro atual, cara... Era assim que é uma probabilidade que os bichos fossem. É que a gente tem aquela maneira de... Acho que isso daí também em outras áreas também é bem comum, né? De a reconstrução que o cinema, o entretenimento fazem, né, da coisa. Isso fica no imaginário popular e aí, pra você quebrar isso daí depois, é um trabalhão.
Posso novamente dar o exemplo da foto do buraco, imagem do buraco. Muita gente comentou, pode ir lá ver que tem muito comentário lá. Decepcionado com essa imagem. Achando que ia ser tipo Interestelar. Não, e o pessoal mas falando... A pessoa escreveu assim, estou decepcionado com essa imagem. E tem gente que chega e fala, mais um CGI da NASA. A NASA nem fez nada nessa imagem, cara. Nada. Não tem nada a ver com a NASA o negócio. Os caras são tão bons em divulgação científica que eles levam culpa em troços que nem eles fazem, cara. Você lembra aquele meme que os caras fizeram? Tipo, punha um buraco negro de Interestelar e o buraco negro com ele falando foto no Tinder e foto pessoalmente. No Tinder tudo cheio de definição, tal, bonitão. Os memes foram... Pessoalmente aquela rosquinha embaçada lá. Ou então falaram, pegaram o Etiomo lá daquela igreja da Espanha lá, antes da reconstrução e depois o cara, aquele olhando assim, esse é o buraco negro. Cara, muito bom isso, mano. Os caras não, os memes são muito bons, cara. Os caras são muito bons. Uma coisa só que eu queria finalizar, e acho que o pessoal ia ficar bastante interessado nisso, que é o ponto onde as duas disciplinas, astronomia e biologia, se encontram muito, que é astrobiologia. E eu queria tocar num assunto rapidinho, pra gente finalizar este vídeo. Se alguém quiser depois rapidinho. Outro... rapidinho. Vai ser 3 horas depois. Astrobiologia. Extremófilos. Nós temos organismos aqui na Terra que vivem em lugares inóspitos, vamos dizer assim, que tu olha e fala, não tem como ter vida, e tu chega lá e tu encontra um troço. Tu encontra uma vida ali. Esses ambientes, por astrobiologia ali, você tem a perspectiva de astro que diz assim, cara, olha só, esses ambientes têm alguns parecidos no espaço. O que eu observei, por exemplo, que recentemente os caras fizeram uma descoberta bem interessante de que tem praticamente uma biota inteira no subsolo, em grande escala, sei lá, quilômetros para baixo da superfície da crosta terrestre, e essa biota não há contato com a parte externa, praticamente. São bactérias e criaturas, procariotas, que vivem nesse ambiente. É um ambiente muito pobre em qualquer tipo de nutriente, em qualquer tipo de geração de energia. Então, como é que fala? O parâmetro de dinâmica de vida deles é extremamente lento comparado com o nosso, porque é a maneira como você se adapta para conseguir consumir uma quantidade muito limitada de energia, né? No caso de matéria para consumir, né? Para gerar energia. Então é uma coisa maluca e ninguém nem sabia que tinha, e é desconectado, não há conexão com o mundo, ou pelo menos quase não há conexão com o mundo da superfície. Tá. Tipo assim, se toda a biota da superfície fosse extinta, eles estariam onde? Não ia fazer a menor diferença para eles, entende? E o contrário também, né? Óbvio, se eles fossem extintos, a gente nem sabia que eles existiam, imagina, né? Então é uma coisa muito louca isso. Mas se a gente imaginar, por exemplo, aí agora, é isso que me deixa mais animado nessas coisas, porque se a gente olhar para Encélado, por exemplo, uma lua de Saturno, com a Cassini a gente já viu que tem plumas de vapor d'água, né? Então a gente sabe que tem um oceano na subsuperfície ali. Cara, será que a biologia dali vai ser a mesma que a gente conhece aqui? Será que lá a gente encontra um coelho no pré-cambriano? Então, o grande... sei lá, enceladuniano. Enceladuniano. O grande problema dessas coisas é o seguinte, o que foi necessário para a vida surgir aqui e o que poderia ser. Porque esse que é o problema, a gente só tem um parâmetro de vida, que é a vida à base de DNA e RNA. Ponto. Se você tem outras moléculas que sejam autorreplicantes, não sabemos. Né? A probabilidade é menor. Né? Então é possível que, uma vez que tudo é na base de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, né? O CHOMPS, uma vez que é tudo na base disso, a probabilidade disso montar, por causa das ligações covalentes, todo aquele negócio lá, né? As pontes de hidrogênio, de formar DNA ou RNA, é maior do que qualquer outra molécula. É o mais provável, é o caminho mais curto, talvez. Mas pode ser que forme de outro jeito, a gente não sabe. Então, como que isso iria se formar? Sabe? Você ter fosfolipídios para poder fazer a parte de membrana e tal. Então, todo esse tipo de
Esses mecanismos ali, esses processos ainda não são bem entendidos? Esses mecanismos acontecem tendo a matéria-prima. Se você tiver matéria-prima, vai acontecer em algum momento. É uma coisa meio assim, tipo, se você tiver as moléculas de fosfolipídio, elas vão formar bolhas. É meio que assim, mas o como... da própria formação da molécula mesmo. A molécula tem uma parte hidrófoba e uma parte hidrofílica, então vira pro lado de fora, a parte hidrófoba vai tentar se juntar onde não tem água, como está dentro d'água, elas se formam numa bolha. Pronto, acabou. Isso daí acontece sozinho, não precisa de nenhum agente externo. O DNA também, uma vez que existe o DNA, ele replica sozinho, ele só precisa da matéria-prima para fazer outras cópias dele. O problema tem matéria-prima para fazer isso? Em Encélado? Em Titã? Sei lá, em Marte. Se você tiver matéria-prima para fazer isso, e tempo suficiente, e eles têm tempo suficiente, tem bilhões de anos, com tempo suficiente dá para formar. Mas lá a gente tem energia. Tem energia. Então tá tendo água, vinda do interior, né? Porque já que são vem do centro, né? Inclusive as plumas de vapor d'água, se eu não me engano, isso aí já é mais geofísico, mas se eu não me engano é a interação da água no fundo ali das rochas, aqui uma diferença de pressão e joga. Então pelo menos no centro de Encélado você tem energia lá. Você tem energia para tem o que comer. Não seria na base do sol. Bactérias têm o que comer. Não seria na base do sol, né, a energia, mas seria do centro. Que inclusive dizem, aqui tem bactérias extremófilas que vivem em fumarolas, subterrâneas, mas submarinas. Quando saiu os artigos com a Cassini e tal, que foi uma grande conferência lá da NASA, eles chegaram a dar o exemplo das fumarolas. Foi um dos primeiros vídeos do meu canal, se a galera for aí nos vídeos antigos, vai ver eu falando sobre as fumarolas lá, que é como exatamente o que a gente estava tentando, que eles mesmos falaram, não sou eu que estou dizendo isso não, são os pesquisadores dizendo. Pode ser que tenha fumarolas lá em Encélado, sei lá. Vai saber. E se eu não me engano tem não sei se isso ainda é uma hipótese legal, interessante, mas tem a hipótese de que a vida surgiu ali, né? Em fumarolas, exatamente. Fumarolas, ou pelo menos nesse tipo de ambiente. Né, que seria um ambiente de extremófilo e não necessariamente aquático aprazível, digamos assim. Isso é uma coisa muito louca, porque no caso é porque essas fumarolas elas têm probabilidades maiores de formar moléculas que possam ser precursoras disso, por causa do calor, pressão, temperatura, esses negócios todos. Né? Então são coisas mais prováveis de se formar. Mas também a gente tem que pensar que ter fumarola não é obrigatoriedade de ter vida. Né? Então pode ser que tenha fumarola em Encélado e não tenha vida. Não deu. Assim como pode ter vida e não ter fumarola. Não dá pra ainda colocar uma causa e efeito aí. A gente não tem grupo controle. Tá. A gente só tem o planeta Terra como base. Então a gente não tem como fazer o grupo experimento e o grupo controle. Não dá. Então por enquanto a gente não sabe. Mas que dá. O princípio imaginativo a gente tem. Foi assim que, inclusive, esse princípio imaginativo que o pessoal tentando trabalhar sobre a origem química da vida foi propondo hipóteses, e aí você tinha umas 32 explicações. Tinha uma que tu colocava eletricidade, né, e gerava algumas proteínas e tal. E boa parte dessas hoje, com algumas descobertas novas, a gente está conseguindo ou eliminar ou confirmar. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Tem um Nerdcast sobre isso que a gente gravou que ficou bem legal. Então, vou deixar o link aí. Origem da vida. Quem se interessar, tá o link aqui na descrição. Exato. O Átila falando das fumarolas. Adoro as fumarolas. Não sei. Fumarola e café. Sacaneando, Fumarola e café. A base da vida do Átila. Pirula, muito obrigado, cara. Acho que é isso. Eu que agradeço. E mais uma vez, tá o link aqui na descrição para comprar o livro. Se por um acaso vocês gostarem dos assuntos que eu trato, vão lá no meu canal, se inscrevam. E, enfim, agradeço muito aí o convite. Eu achei que ele ia falar assim, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. A concha. Grande mestre. Prudentópolis. Prudentópolis, tá vendo? Valeu, cara. A nave bateu lá. Gostaria de agradecer fortemente todos os meus apoiadores no Catarse que permitem com que eu continue fazendo mais vídeos como esse.